Boa noite a todas e a todos. Nós estamos ao vivo na plataforma Event3, que é a plataforma do curso de extensão, Leituras do Jovem Marques, a atualidade do espectro vermelho, que é promovido pelo SINT-FRJ em parceria com o IFE-RJ. E a aula de hoje é sobre manuscritos econômico-filosóficos. Essa aula também está sendo transmitida no YouTube do sindicato. Hoje, a nossa convidada, a professora Samara, que é professora de História do SESI São Bernardo do Campo, professora da graduação e pós-graduação da FAPES, que é a Faculdade Paulista de Serviço Social, professora da pós-graduação de Gestão e Serviços do SUAS e da FAPCOM, formadora do Núcleo Paulus de Formação, Pesquisa e Disseminação Social e membro da Social Soluções. Ela tem graduação em História pela Unesp de Franca, pós-graduação em Políticas Públicas e Direitos Humanos pela Faculdade Mauá e pós-graduada em Trabalho Social com Famílias pela FAPES e mestra em Serviço Social pela PUC São Paulo. Seja muito bem-vinda, Samara. Essa é a quinta aula do curso, então nós estamos caminhando já para o final. Essa aula ela aconteceria na semana passada, acabou acontecendo um problema técnico que é o novo normal, problemas técnicos de conexão com a internet, de cair, então está todo mundo já acostumado que é o tipo de coisa que acontece. Ninguém que perdeu essa aula ou não pode assistir ela hoje vai ser prejudicado em relação a certificado, presença, está tudo garantido e controlado. Amanhã nós vamos ter uma outra aula, que é a aula 6, e na semana seguinte, a aula de encerramento. Então, sem muita demora, eu já passo a palavra para a Samara. Samara, você quer que eu já coloque na tela os seus slides? Pode colocar, Gi. Boa noite, Gi. Boa noite. Todas e todos e todes. Sejam todas bem-vindas. Quero agradecer a presença de quem está acompanhando este encontro ao vivo hoje, sabendo isso que a Gi acabou de nos informar, sobre os problemas que a gente enfrenta mesmo. Então, fico agradecida por todos estarem aqui e peço desculpas também pelos imprevistos da semana passada. Antes de começar já falando sobre o assunto em si, que são os manuscritos, eu preciso fazer alguns agradecimentos aqui, porque diz respeito a companheiros de trabalho, companheiros de luta e amigos de jornada aí, que é o Michel, o Marcinho, mas também os professores Danilo, o Maurício e o professor Valério, que já passaram por aqui, só ainda o professor Maurício que vai passar com vocês amanhã. Quero dizer que essa série de encontros, o Michel já contou para vocês, eu sei que o Marcinho também já contou quando ele esteve com vocês, mas é resultado de anos de estudo, quando inclusive nós nos encontrávamos todos os sábados, por quase 5 anos, para estudar linha a linha os textos de Marx já faz um bom tempo, assim, já estamos velhinhos aí, mas já faz alguns bons 10 anos que esses encontros aconteceram, esses encontros aconteciam. Então, quero deixar o meu carinho aqui, o meu cheiro para o Marcinho e para o Michel, porque têm sido grandes companheiros de luta e amigos de uma jornada aí. Então, não poderia começar sem dizer do meu carinho e admiração por eles. A outra coisa é que estar aqui com vocês neste curso, nestes encontros, depois que professores como o Michel, como o professor Valério, como o professor Danilo, como o professor Márcio e amanhã o Maurício, não é tranquilo, porque eles também me ensinam. Eles também são meus professores. Então, é uma posição, muitas vezes, um pouquinho desconfortável estar aqui. O bacana é que eu gosto muito de falar sobre estes assuntos que vamos tratar aqui, que estamos tratando ao longo das aulas, e especialmente os manuscritos, porque os manuscritos é um livro que tem sido um livro bastante acolhedor ao longo dos anos, quando a gente para pensar algumas coisas concretas da vida. Se a gente parar para pensar que o mote desses encontros
o que nos motiva é pensar a atualidade desse espectro vermelho, então todos os nossos encontros a gente fica pensando qual é a atualidade desses textos, do que a gente chama de jovem Marx. O debate acerca do jovem Marx, o Marx maduro, já foi tratado no encontro com o professor Valério Arcari. Então, eu penso que se alguém ainda não viu este encontro, vale a pena voltar lá na aula inaugural, no primeiro encontro, onde ele localiza a gente nesse debate, né? Que nós, então, entendemos que não há uma ruptura entre velho e jovem Marx e Marx maduro, mas que há uma contínua superação até por conta do próprio pensamento marxiano, né? Uma superação constante. O novo vai carregar algumas questões do antigo sempre de forma superada. E aí, quando a gente pensa, então, na atualidade do espectro vermelho, qual é a atualidade de um texto, então, escrito por Marx em 1844? Na verdade, escrito em alguns meses do ano de 1844. Os manuscritos, então, ele vem nesse bojo de produção do Marx, a partir do momento que ele sai da Alemanha e vai para Paris, e aí vocês também já tiveram, por exemplo, os encontros com o Michel, os encontros com o Márcio, e o encontro anterior, que foi com o professor Danilo, que vai contando este percurso, então, do que estava acontecendo na vida do Marx ao final da defesa de doutorado dele, e até ele se tornar o editor de algumas revistas, então também entendo que eu não vou precisar passar por essas questões mais detalhadamente, uma vez que já foram tratadas nos encontros anteriores. Mas diz respeito também a gente pensar que esse texto está localizado em um tempo e espaço. Então, se a gente está falando de um texto marxiano, a gente precisa compreender que ele faz parte de uma conjuntura. A gente precisa entender quais circunstâncias cercavam Marx para que ele produzisse, então, este documento. No primeiro slide aí, né, na primeira página, tem duas capas de manuscritos. Uma que está escrito Cadernos de Paris e Manuscritos Econômicos e Filosóficos, e o outro texto, que tem sido mais clássico, que é publicado pela Boitempo, que mostra o texto dos Manuscritos Econômicos e Filosóficos. Eu quis fazer essa provocaçãozinha, então, logo de cara, porque normalmente todo mundo costuma apelidar os manuscritos de Cadernos de Paris. Não que ele não faça parte de um conjunto de cadernos de estudos do Marx, mas o Cadernos de Paris e os manuscritos são produções que se complementam, mas são produções distintas, e a gente vai poder adentrar um pouquinho mais. Gigi, pode passar para a próxima, por favor? Então, vamos lá pensar as circunstâncias que envolviam Marx. As circunstâncias que envolvia, então, é que ele tinha acabado de chegar em Paris, e a gente costuma dizer que quando o Marx chega em Paris, ele vai vivenciar uma série de encontros que vão impactar a vida dele. A gente fala que ele, de 43 a 44, quando ele se instala em Paris, então ele vai encontrar o proletariado francês, que está com muita energia e cheio de articulações para pensar, então, estratégias para a superação do que vinha acontecendo com o domínio da burguesia, mas também com a retomada do antigo regime. Então, o Marx encontra o proletariado francês bombando de reflexão, de atuação. O Marx vai encontrar o Engels e o Marx vai encontrar a economia política. Então, a gente costuma dizer que de 1843 a 1844, esses encontros mudarão Marx para sempre. Nestes encontros, antes, o Marx, você já sabe da história, né? Os outros professores já contaram para vocês. Engels e Marx têm um encontro, mas esse encontro não é muito legal. Marx não vai muito bem assim com o Engels, mas depois o Marx encontra com o Engels através das palavras. E aí as palavras do Engels, o texto do Engels, que é o esboço da crítica da economia política, vai impactar o velho Marx, né, o nosso barbudo querido aí, de uma forma sem precedentes. E aí ele volta a encontrar, de fato, presencialmente o Engels, e aí é um encontro para nunca mais se separarem. Vão ser companheiros de luta e de vida por toda a vida de ambos aí, né? Até porque o Marx morre primeiro. Mas esses três encontros, então, vão ser determinantes para a produção do que nós conhecemos como manuscritos econômicos e filosóficos. A questão é que,
Quando Marx lê o texto do Engels, o esboço da crítica, ele fica profundamente impactado. E no encontro do professor Danilo, o professor Danilo contou para a gente toda a trajetória que o Engels vinha vivendo, que vinha passando para compreender a formação, para compreender quem eram os trabalhadores ingleses, mas também outros trabalhadores a partir da experiência dos trabalhadores ingleses e todo o contexto que estava acontecendo, então, naquele trecho da Europa Ocidental com a questão da industrialização. Então, imagine que isso também estava perpassando pela vida do Marx. Então, quando o Marx lê o texto do Engels, ele vai ficar profundamente impactado. Esse impacto vai fazer com que o Marx, que tem uma personalidade bastante dedicada ao estudo, à pesquisa, à investigação, queira se dedicar à compreensão, então, do que é essa economia política. E é aí que vem essa distinção entre Cadernos de Paris e os manuscritos econômicos e filosóficos. Quando o Marx termina de ler o texto do Engels, a gente costuma datar mais ou menos em janeiro de 44, e na sequência ele já começa a pesquisar, a estudar quem são esses economistas, o que eles pensam, a partir de quais determinações eles estão refletindo, a partir de quais realidades eles estão pensando. E aí ele vai se dedicar à produção intensa da investigação sobre o que é essa economia política. É dessa investigação, que vai durar cerca de 2 meses, o Marx vai produzir cerca de 9 cadernos. E são esses 9 cadernos que nós intitulamos, então, de Cadernos de Paris. Depois que o Marx termina de escrever os Cadernos de Paris, e aí é que os biógrafos do Marx, a gente não consegue localizar. Se primeiro ele terminou os 9 cadernos, investigando, estudando lá, linha a linha, anotando o que os economistas políticos pensavam, ele passa a escrever os manuscritos, ou, ao mesmo tempo que ele produz os cadernos de estudos da economia política, ele começa a escrever os manuscritos. O que a gente sabe é que as datas dos cadernos, desses 9 cadernos, começam em janeiro e terminam em fevereiro. E o dos manuscritos começa em fevereiro, março, e depois vão ter uma pequena outra produção em agosto do mesmo ano. Então, não necessariamente o Marx estudou todos os 9 cadernos lá, com os textos da economia política, e depois fez os manuscritos. A gente não tem como precisar esta produção, mas a gente sabe dizer que são coisas distintas. Então, a produção dos Cadernos de Paris são 9 cadernos, onde o Marx vai exercitar o que a gente chama de método de estudo, inclusive ele refletia sobre isso, que ele vai se dedicar mesmo a ler, a tirar trechos, a refletir sobre aquele trecho, vai fazer anotações, vai questionar aquele trecho, vai dialogar com o texto que ele está lendo. Então, esses 9 cadernos têm essas particularidades. Os manuscritos já vai ter uma forma de ter sido produzido um pouquinho diferente. Gi, pode passar, meu bem. Uma coisa que é importante pensar também, quando o Marx, então, encontra com o proletariado, ao mesmo tempo que ele vai descobrir, encontrar o Engels através das palavras e depois enquanto camaradas, é que estes encontros vão fazer com que o Marx vá fazer uma inflexão, ou seja, ele vai começar a repensar a forma como ele está lendo a realidade, a forma como ele está interpretando a realidade. E aí ele começa a se afastar, a partir do momento que ele se dedica ao estudo da economia política, dessa perspectiva mais filosófica, para se aproximar ao que a gente chama hoje de a crítica à economia política. Então, essa inflexão começa a acontecer. Você já vinha acompanhando as outras aulas, então vocês já perceberam como é que o Marx vinha, né, caminhando nessa trajetória de interpretar a realidade, de ser impactada por ela, e ao ser impactada por ela, ele refletir essa sociedade através desse novo impacto. Então, quando ele se vê estudando a economia política, quando ele se vê descobrindo os pressupostos da economia política, então ele vai fazendo essas guinadas no pensamento dele, vai fazendo essas guinadas na reflexão, então, sobre como ler a sociedade burguesa. E aí é que eu sempre costumo dizer que quando a gente lê os manuscritos, a gente aprende 2 coisas. A gente aprende a estudar, mas a gente também aprende a ler a realidade que a gente vive, a gente aprende a entender que sociedade burguesa é essa. Então, quando eu disse para vocês que a gente entra nesse encontro aqui pensando qual é a atualidade de um texto escrito em 1844,
eu já começo a trazer respostas para vocês desde então, né? Quero dizer para vocês que ele é atual porque ele propõe, então, uma reflexão de leitura de realidade, mas também ele ensina a gente a estudar. E os cadernos de Paris, junto com os manuscritos, demonstram este método de estudo do Marx e essa tentativa de método de exposição. Porque, diferente dos manuscritos, os cadernos, quando eles foram encontrados, a gente vê cadernos de estudo mesmo, sabe? Da gente que estuda, que faz anotação, que usa... se tivesse post-it, se tivesse canetinha colorida, certamente estava cheio de post-it, cheio de canetinha colorida lá, porque é o Marx estudando. Então, ele está fazendo anotações. A gente costuma dizer que desses 9 cadernos, 5 deles, basicamente, é o Marx lendo os economistas políticos e tirando exceitos desses estudos para refletir depois com mais calma. Nos outros 4 cadernos, é que o Marx, então, nos últimos 4, na verdade, a partir do 4 mais ou menos, e nos últimos, é que ele passa então, a fazer comentários. Então, além dos exceitos que ele vai extrair dos textos que ele está estudando, ele quer dialogar, ele quer discutir com o autor, ele quer discutir a partir da acumulação teórica que ele já tem, mas também da percepção de mundo que ele já tem. Então, por isso que eu falo que uma das coisas mais legais de ler os manuscritos também é aprender a estudar. Na versão da Boitempo, os manuscritos é só os manuscritos, os 3 cadernos, mas tem uma edição da Expressão Popular, que é uma expressão gracinha, que tem os excetos dos cadernos e os manuscritos. Então, dá para vocês darem uma comparadinha depois, porque várias questões que o Marx aponta nos cadernos, que ele não aprofunda, ele não explica, ele não traz mecanismos de destrinchar, né, de sair da aparência e chegar na essência, ele vai fazer isso quando ele começa a escrever os manuscritos. No Manuscritos, então, ele começa a trazer, então, uma série de conclusões ou uma série de afirmações a partir do estudo que ele fez nos novos cadernos anteriores. Quem sou eu na fila do pão, mas quando a gente olha, né, como foram produzidos os cadernos e como estão os manuscritos, a impressão que dá é que os 9 cadernos foi o Marx estudando, e os manuscritos, porque ele já tinha, inclusive, a intenção dele era, com os manuscritos, fazer uma publicação sobre a crítica da economia política, que então os manuscritos é essa tentativa dele organizar uma publicação acerca da economia política que não aconteceu. Pode passar, Gi. Também vale lembrar, galera, eu estou aqui falando, né, vou falando feito uma metralhadora, então... vão fazendo comentários aí, se for o caso. Daqui a pouco a gente já abre para o debate, para perguntas, para discussão. Mas vale lembrar que os manuscritos, ele foi escrito em 44, só que ele ficou engavetado. E ele só veio à tona em 1932, ou seja, quase 100 anos depois que ele foi escrito, né, que ele foi produzido pelo Marx, é que ele veio à tona. E, inclusive, talvez por conta desse longuíssimo tempo dele engavetado, partes deles desapareceram. E aí a gente vai entrar, neste momento do nosso encontro, no detalhamento mais específico de como os manuscritos foi organizado. Os manuscritos estão organizados em 3 livros. Então, quem usou a edição da Boitempo de referência, vai ver que tem 3 livros organizados, 3 cadernos dentro dos manuscritos. Né? Então, tem o manuscrito 1, o manuscrito 2 e o manuscrito 3. Dos 3 manuscritos, o que mais foi danificado com o passar do tempo, o que se perdeu mais folhas, é o manuscrito 2. Tanto é que é o caderninho pequenininho, né, que fica no meio ali do texto, foi onde a gente mais perdeu páginas. O que não quer dizer que, ao perder essas páginas, a gente perdeu o raciocínio marxiano ou perdeu qualidade na compreensão da reflexão marxiana. Isso não aconteceu. Certamente, se tivesse todo o conjunto do texto produzido por ele, teríamos muito mais considerações a ser feita, pensando que os documentos que sumiram, as páginas que sumiram, diz respeito à relação que o Marx está pensando da propriedade privada. Então, certamente, teríamos maior detalhamento de como o jovem Marx estava pensando essa questão da propriedade privada. Mas o conjunto da reflexão marxiana nos manuscritos não foi abalada nessa perspectiva. Então, vamos lá. Os manuscritos, então, ele foi dividido em 3 cadernos. O primeiro caderno vai tratar do salário, é um item, depois do ganho do capital, que é o lucro,
depois a renda fundiária e, por último, trabalho alienado e propriedade privada. Então, este primeiro caderno, o Marx vai, inclusive, o primeiro caderno tem muitas referências e muitas discussões ligadas ao que o jovem Marx estava estudando nos cadernos de Paris, aqueles 9 cadernos que eu falei para vocês que ele produziu, então, entre janeiro e fevereiro. Neste primeiro caderno, a gente vai depois passar com mais detalhe o que o Marx pensou em cada caderno, mas vamos pensar numa visão geral. Na frente de vocês está o raciocínio marxiano nos manuscritos econômicos. Então, no primeiro caderno, o Marx pensou o seguinte: eu estudei já como é que pensa a economia política, mas não basta só entender como é que pensa a economia política, precisa fazer a crítica a ela. Então, no primeiro caderno, o Marx vai se deter às categorias da economia política, 3 delas, a princípio, né? Salário, lucro e renda fundiária, e vai compreender que dessas categorias também é possível compreender outras categorias, que é o trabalho alienado e a propriedade privada. No manuscrito 2, no caderno 2 dos manuscritos, que é onde perdeu essa maior parte dos documentos, o Marx vai então parar para pensar a relação da propriedade privada, como isso se configura para a consolidação da sociabilidade burguesa. E no terceiro caderno, no terceiro manuscrito, o Marx então vai se dedicar a pensar a propriedade privada e o trabalho, e a propriedade privada e o comunismo. Olhando para esses 3 cadernos, o que a gente consegue aprender é que o tema central diz respeito à alienação. Mas também, quando a gente olha para estes 3 cadernos, a gente vê o desenho do pensamento marxiano. Por isso que eu tenho um carinho muito grande por esse texto. Além desse texto, que eu vou falar várias vezes, ensinar para a gente como estudar, ele também mostra para a gente como fazer uma leitura de realidade, uma leitura de mundo. E aí, quando você olha para esses 3 cadernos, do primeiro item ao último item, o Marx está contando como é que ele pensa, como é que é o raciocínio dele. Então, nós estamos numa sociabilidade burguesa, categorias da sociabilidade burguesa, salário, lucro e renda fundiária. Se nós estamos numa sociedade burguesa e essa sociedade burguesa gera um trabalho alienado, e ao gerar um trabalho alienado, gera homens e mulheres alienados, então nós precisamos compreender onde ela se configura na propriedade privada. Para a gente não estar nessa sociabilidade burguesa, no trabalho alienado, como homens e mulheres alienados, nós então temos que romper com esta propriedade privada. E para romper com a propriedade privada, temos que construir uma outra sociedade. E essa outra sociedade, feita pelos trabalhadores, que o Marx chamou neste momento de comunismo. Então, quando você olha para esses 3 cadernos, você vê o desenho do pensamento marxiano, e aí nas próximas páginas aqui a gente vai ver detalhadamente como é que ele construiu este raciocínio. Vale também destacar, porque eu sei que é isso que grita quando as pessoas querem discutir, ler os manuscritos, é a questão da teoria da alienação, como eu já afirmei aqui, porque quando você olha para este conjunto de cadernos organizados, é disso que se trata, é o tema central, mas também porque eu sei que há muitas vezes uma pressa assim, da gente compreender fórmulas. E aí, tanto é que caiu no linguajar popular o que a galera chama de fórmula quádrupla da alienação do trabalhador. E aí, quando a gente olha para esses 3 cadernos organizados, nós então compreendemos o que a galera começou a chamar com o passar do tempo, quando a galera foi lendo os manuscritos, de fórmula quádrupla da alienação. Então, só para a gente entender o que a gente vai ver juntos hoje à noite, nós vamos ver que essa fórmula quádrupla da alienação, ela vai dizer da alienação do produto do seu trabalho, vai dizer da alienação do próprio trabalho, vai falar da alienação da existência e do ser pertencente a uma espécie, e vai falar da alienação, então, de outros homens. Essas, normalmente, são as palavras-chave que a gente costuma resumir esta tal de fórmula quádrupla. Por que está entre aspas? Além de usar conceitos que são bastante fechados, não condiz com o próprio pensamento marxiano, é que há outros estudiosos que falam que não é necessariamente 4 etapas do processo de alienação, mas 3 etapas, e na terceira etapa ela se fragmenta em 2. Então, mais para frente eu mostro essa pequena divergência entre nós, marxistas, no entendimento dessa fórmula quádrupla da alienação.
Pode passar, Gi. Eu estou tentando falar sucintamente, porque é um desafio falar 50 minutos dos manuscritos. Mas eu olho para o relógio e falo, gente, já passou 25 minutos, vamos lá. Então, nos manuscritos, nós vamos partir sempre dos pressupostos da economia política. Por que está entre aspas? Porque é assim que o Marx fala para a gente, é assim que ele nos comunica, é assim que ele explica para a gente como é que a gente estuda. Olha, para superar essa sociedade, nós temos que compreender que sociedade a gente vive. Qual sociedade a gente vive? A gente vive na sociabilidade burguesa. E como a sociabilidade burguesa se expressa? Como é que ela se objetiva? Como é que ela se materializa? Então, ela se objetiva, ela se materializa a partir dos pressupostos do pensamento da economia política, que era uma teoria que nasceu junto com o iluminismo e com o liberalismo. Então, ele está chamando a nossa atenção, olha, vamos entender que sociabilidade é essa, como ela se expressa e materializa? E aí, então, ele começa a propor para a gente algumas reflexões. Então, ele diz o seguinte, que nessa de compreender como a sociabilidade burguesa funciona, a gente precisa prestar atenção nas categorias da sociedade burguesa, que são os títulos, inclusive, do primeiro manuscrito. Precisa prestar atenção no salário, precisa prestar atenção no lucro e precisa prestar atenção na renda fundiária. Ele também vai dizer para a gente que, ao olhar para principalmente essas três categorias, embora ele vá discutindo outras no decurso do texto, ele fala, a partir dessas três categorias principalmente, a gente percebe o quanto a economia política ela é unilateral, ela é limitada, ela é a ciência do enriquecimento, porque a economia política expressa a visão de mundo da sociedade burguesa, ela evidencia como a burguesia pensa, como a sociabilidade burguesa se organiza, como ela se expressa. E ao dizer que a economia política ela é unilateral, ela é limitada e ela é a ciência do enriquecimento, ele está chamando a atenção para a gente para o seguinte, tudo o que a economia política evidencia nos seus estudos ao longo dos últimos séculos, das últimas décadas, está na superfície do que a gente está vendo, ou seja, é só a aparência. Ela não evidencia como, de fato, o salário, qual é o impacto do salário na vida da população em geral, qual é o impacto do lucro, qual é o impacto da renda fundiária. Então, a economia política carece de uma crítica justamente porque, para sustentar a sociabilidade burguesa, ela vai naturalizar essas categorias. E a gente já sabe que categoria sendo o modo de ser de nós, seres humanos, nos expressarmos, né, o jeito de ser, o modo de ser do ser social, nada é natural. Toda categoria é socialmente construída, de acordo com seu tempo e espaço histórico acontecendo. Então, Marx está, inclusive, contando para a gente como é que a gente faz esse percurso de sair da aparência das coisas, que é o que a sociabilidade burguesa faz para chegar na essência da questão. Então, ele está falando, olha, a aparência são essas categorias, salário, lucro e renda da terra. Vamos chegar à essência da questão? Para chegar à essência da questão, a gente precisa compreender o que é a alienação. E por isso que os manuscritos como um todo é costurado por essa busca do Marx compreender o que é alienação. Embora eu tenha colocado em algum lugar por aqui, a teoria da alienação não vai ser concluída neste pequeno texto. Ele por mais que tenham 3 cadernos, ele é fininho, ele é pequeno. Então, o Marx só vai amadurecer, na verdade, só vai dar um acabamento sofisticado, ou uma finalização, se assim vocês quiserem, dessa perspectiva da teoria da alienação só no Capital. Só lá em 1850, quando ele vai escrever, lá entre 1850 e 1860, quando ele vai escrever, então, a reflexão sobre o fetichismo. Mas ele aqui constrói a base dele para explicar para a gente o que então é a teoria da alienação. Pode passar, Gi, por favor. E aí, então, não lembrava que estava logo na sequência. Então, essa teoria da alienação vai ser concluída, acabada, coloquei entre aspas, né, porque certamente se ele continuasse vivo e vendo as transformações sociais acontecendo, e essa relação social estabelecida pelo capital se agudizando, certamente ele faria uma nova reflexão em decorrência do que é a teoria da alienação, né? Então, está aí acabada, entre aspas, porque é no Capital que a gente vai ver essa maturidade de reflexão do Marx, que começa aqui nos cadernos de 44. É importante dizer que essa teoria da alienação do Marx, ela é
ela é revolucionária porque ela vai historicizar, ou seja, ela vai dar chão, ela vai dar concretude à reflexão do que é alienação. Tanto é que vocês já aprenderam também nas aulas anteriores como é este processo do Marx ter sido aprendiz do Hegel, ter sido aprendiz do Feuerbach, mas também de superá-los. Nos manuscritos, o Marx vai dar mais um passo na superação e nesse distanciamento, mas aproveitando aquilo que ele aprendeu com os mestres dele sobre a teoria da alienação. Então, a teoria da alienação nos manuscritos aparece, então, como uma teoria historicizada, ou seja, a alienação ela acontece dentro de uma sociabilidade marcada por tempo e espaço. Ela não é algo etéreo. Então, ela acontece historicamente. Ela é historicamente construída. Quando ele diz isso, ele está negando, então, a afirmação que o Hegel nos ensinou, dizendo, então, que a alienação ela é objetivação, ela é universal, então ela sempre vai acontecer necessariamente. E também ele vai superar o Feuerbach, porque o Feuerbach explicava que a alienação acontecia no plano da consciência. E o Marx vai dizer, não, a alienação acontece no plano objetivo e no plano subjetivo. Ela não é uma objetivação universal e necessária e também não é só uma reprodução na consciência. Por isso que ele dá esse salto de superação dos mestres dele. Também está aqui nos manuscritos o que a gente chama de concepção filosófica antropológica do Marx, porque ele vai historicizar estes processos, além dele trazer essa historicidade pelas experiências que ele está vivendo lá em Paris. Muitos, né, vai ver que eu escrevi assim, tipo, concepção filosófica antropológica do Marx, mas normalmente a gente chama de ontologia do ser social, porque o Lukács, por exemplo, bebeu muito dos manuscritos para produzir o que a gente conhece através dele de ontologia do ser social. É a mesma coisa, galera. Que alguns marxistas definem como concepção filosófica antropológica, mas vai dizer do ontológico, ou seja, daquilo que funda o ser social. Então, nos manuscritos, além da centralidade ser a teoria da alienação, também está nos manuscritos a compreensão da formação do humano, do ser humano. E também vai mostrar para a gente que essa concepção filosófica antropológica do Marx vai explicar para a gente, vai trazer para a gente a concepção de trabalho do pensamento marxiano, vai trazer para a gente a concepção, então, de essência humana. E aí, quando traz essa concepção de essência humana, a gente também aprende, pela exposição do Marx nos manuscritos, que a constituição do ser social, a constituição do ser humano, no longuíssimo processo temporal do humano se hominizar, ou seja, deixarmos de não sermos um animal qualquer, mas um animal bastante específico, então a gente se hominiza e depois a gente se humaniza. E neste processo, então, o Marx conta para a gente dessa concepção do trabalho dele que funda esse ser social. E este trabalho, essa concepção que forja o ser humano, também é o que ele está chamando de essência humana. E nessa essência humana vai vir um conjunto de coisas junto com o trabalho. Vai vir o trabalho, vai vir a sociabilidade, e aí tem trechos lindíssimos do manuscrito, né? Que o Marx vai contar que embora nós sejamos indivíduos, nós não estamos sozinhos, embora o indivíduo ele esteja sozinho, isolado em algum lugar, mas tudo que ele vai usar para atender às suas necessidades é fruto de todo um processo de acumulação de conhecimento da humanidade. Então, não existe, mesmo o indivíduo sozinho, ele é a expressão da sociabilidade humana. Vai falar da universalidade, porque tudo que a gente faz, enquanto seres humanos, a gente universaliza para outros, mesmo que a gente nunca venha a conhecer. Vai falar da consciência, que é a nossa capacidade de projeção, de pensar, né, de criar idealmente, de projetar antes de fazer, ou seja, eu tenho uma necessidade para ser atendida, então eu preciso criar essa necessidade, eu preciso pensar como eu vou atender essa necessidade idealmente na minha consciência, e por fim a liberdade, que é a capacidade de escolher concretamente entre mais de uma opção, ou seja, eu preciso ter condições de escolher. Isso que o Marx nos ensina a partir então dos manuscritos. Pode passar, Gi. E aí, chegamos do meio para o fim agora, o começo do fim, que é, então, se eu afirmei para vocês
que de todos esses cadernos e processos de estudo do Marx, o manuscrito, a centralidade é a teoria da alienação, então a gente precisa passar por ela. Então vamos lá compreender essa teoria da alienação, Marx, que começou a ser forjada, que foi assentado os primeiros tijolos aqui nos manuscritos e que vai ter a sua maturidade lá no pensamento do Marx em 1850 com a reflexão do fetichismo. Então, nos manuscritos, o Marx ele vai usar muito a expressão desapossamento. E aí, gente, uma coisa que eu não falei, mas é sempre bom ficar atento nas traduções. Então, tem traduções que vai usar, por exemplo, alienação e estranhamento, tem a tradução que vai usar desapossamento e alienação, tem tradução que vai usar só alienação, não vai usar as palavras desapossamento nem estranhamento. Então, de acordo com algumas traduções, essas palavras não vão aparecer. Então, só fiquem atentos com essas palavras. Eu uso como base a edição da Boitempo e a edição da Expressão Popular e uma edição da Abril da década de 80. Eu uso essas 3 edições como base para as leituras do manuscrito. E uma edição em espanhol que é da década de 70, eu acho que 72. Então, tenho essas 4 edições como base, porque tem essas pequenas diferenças de tradução de alguns termos que é bastante importante para a gente. Mas vamos lá. Então, na teoria da alienação de Marx dentro dos manuscritos, o Marx vai dizer o seguinte: a gente precisa compreender por que essa nossa sociabilidade, atravessada pela sociabilidade e organizada pela sociabilidade burguesa, nós, trabalhadores, nós somos desapossados, nós vivemos o fenômeno da alienação. E ele vai falar o seguinte: todo o cerne, depois ele vai amadurecer, depois ele vai ajustar isso com muito mais calma nos outros textos, principalmente nos Grundrisse e no Capital. Mas ele vai dizer o seguinte: a divisão de classes gera alienação, a alienação gera propriedade privada. Então ele vai fazer essa afirmação várias e várias vezes ao longo dos manuscritos, principalmente do caderno 1 e no caderno 2, no caderno 3 dos manuscritos. Ele vai falar isso várias vezes. A divisão da sociedade de classes gera alienação, que gera propriedade privada. E aí, quando ele diz isso, ele está dizendo o seguinte: toda vez que o trabalhador vai produzir alguma coisa, toda vez que o trabalhador ele tem a sua força de trabalho comprada, ele vai passar por alguns processos. E esses processos não é uma esteirinha, né? Quando o Marx está organizando didaticamente aqui para explicar para a gente, mas não vejam isso como uma esteirinha. Então ele diz o seguinte: vamos entender a processualidade da alienação assim. Primeiro, nós vamos perceber que há a alienação do trabalhador no produto do seu trabalho. Então, quando a burguesia compra a nossa força de trabalho, compra só o que a gente tem, só a força de trabalho que é o que os trabalhadores têm, então os trabalhadores vão passar por este processo de desapossamento, esse processo de alienação com o produto do seu trabalho. Por quê? E aí eu coloquei uma citaçãozinha, porque é sempre bom a gente ler o próprio Marx, né? Vocês estão ouvindo a minha interpretação, a minha análise dos manuscritos, mas, e claro, eu selecionei trechos específicos a partir da minha perspectiva, mas também é sempre bom vocês entrarem em contato direto com ele. Então, para ele explicar como acontece a alienação do trabalhador diante do produto do seu trabalho, o Marx vai contar assim para a gente, ó. Mas o produto do trabalho não pertence ao trabalhador. Pertence a um outro homem que não é o trabalhador. O trabalhador é desapossado, alienado do produto do seu trabalho e, pois, não exerce controle sobre ele. É por isso que o objeto produzido pelo trabalho, autonomizado em face do trabalhador, apresenta-se a ele como ser alienado, como um poder independente do produtor. Ou seja, eu produzo esta caneca, mas eu não reconheço que essa caneca foi produzida pela minha força de trabalho e que a execução, muitas vezes o planejamento, a criação para a construção dessa caneca pertence a mim, trabalhadora. Eu não consigo enxergar isso, porque eu produzo essa caneca para atender a necessidade de outra pessoa, que não sou eu, mas essa outra pessoa que não é o trabalhador, que é o burguês. Pode passar, Gi.
No segundo momento, Marx diz assim, então, se o trabalhador está alienado diante do seu produto, diante do produto que ele produz, então também há alienação no processo de produção. Porque se o trabalhador não se reconhece no produto, né, se eu olho para um telefone, se eu olho para uma caneca, se eu olho para uma caneta e não compreendo que isso é expressão, que isso é materialização, é objetivação da força de trabalho dos trabalhadores, que pertence ao mesmo grupo que eu, à mesma classe que eu, então também está alienado o processo de produzir este produto. E aí ele conta para a gente, de novo, assim, ó, o trabalho despossado não pertence ao trabalhador. E este trabalho despossado não pertence à sua essência. Não atende à necessidade do trabalhador como homem, à necessidade de objetivar-se, porque não é a atividade livre e consciente específica do ser do homem. É tão somente atividade meio para satisfazer as necessidades alheias no próprio processo de trabalho. Assim, o trabalhador se aliena de si e daquilo que não é autoatividade resultante da perda de si mesmo, a autoalienação. Nossa, Samara, mas não é meio estranho ler assim? Tipo, o Marx não é meio confuso? Não. A gente lê devagarzinho e lê várias vezes, mas o que o Marx está dizendo para a gente é o seguinte: se o trabalhador não se reconhece no produto, logo, ele também não se reconhece no processo. Ele não se reconhece no processo porque ele está produzindo mercadorias, está produzindo produto por conta da necessidade de uma outra pessoa. E essa outra pessoa é que compra a sua força de trabalho. Ele não está trabalhando, como o Marx chama, de atividade livre e consciente, para produzir coisas para atender às suas necessidades. Porque muitos, ou quase todos, ou se não todos os produtos produzidos pelos trabalhadores da sociedade burguesa jamais serão consumidos por estes trabalhadores. Então, ele vai atender à necessidade de outros, poucos, e esses trabalhadores, que são muitos, não vão se reconhecer nesse produto, porque esse produto não diz nada de atender às suas necessidades. Por isso que não se reconhecendo no produto, não se reconhece no processo. Ou seja, eu estou produzindo por quê? Para quê? Para quem? Quem vai consumir? Vai atender quais necessidades? Então, se não responde isso, o processo também me é estranho. Se me é estranho, sou desapossado dessa consciência, e se sou desapossada dessa consciência, então eu estou alienada do processo de produção. Pode passar, Gi. Aqui é o ponto 3, que pode se dividir no ponto 3, ponto 4, lá do início da nossa aulita. Então, diz o seguinte: a alienação, o trabalhador se aliena diante do produto, se aliena no processo de trabalho, mas se aliena diante da vida genérica. Quando Marx fala que o trabalhador se aliena diante da vida genérica, ele diz assim para a gente: se o homem aliena o seu ser genérico ao fazer dele o meio de existência para sobreviver, isso significa que a sua relação com os outros se torne alheia, se torne estranha à sua vida individual. Eu esqueci de colocar aspas aí, gente, me desculpa. Quando ele diz que o homem se aliena, que se o homem se aliena diante do seu ser genérico, ou seja, ele não se reconhece não só na natureza, porque o homem precisa da natureza, o homem humanidade precisa da natureza para transformá-la, e ao transformá-la, atender às suas necessidades, o homem também se aliena diante de outro homem, diante de outro trabalhador. Então, quando Marx chama a alienação da vida genérica, ele está dizendo que nessa alienação da vida genérica, o homem não se reconhece na natureza, porque a natureza vai ser só um lugar de extrair matéria-prima para atender às necessidades da burguesia e não dos trabalhadores, e quem vai produzir mercadorias e produtos para atender às necessidades da burguesia vão ser muitos homens que não se reconhecem, homens e mulheres que não se reconhecem como trabalhadores, como seres humanos. Por isso que, ao final já do caderno 1, o Marx já aponta para que direção, para onde ele quer chegar. Ele já quer mostrar para a gente que direção que ele está tomando nessa reflexão de analisar, então, as categorias da sociabilidade burguesa, para mostrar para a gente que a sociabilidade burguesa nos aliena em diversas formas e como a gente vai ter que romper com isso. E aí ele já começa a dizer que o que interessa é pensar na superação dessa alienação. Só que, se o processo de alienação se materializa de forma concreta e prática, para superar, também vai ser superada de forma concreta e prática.
Por isso que, mais uma vez, ele mostra aí a discordância que ele tem com Hegel e com Feuerbach. Pode passar, Gi. Já estamos acabando. E isso tudo dentro do caderno 1 dos manuscritos. No caderno 2, que é um trecho pequenininho, o que o Marx quer chamar a atenção para a gente é sobre a reflexão da propriedade privada. E aí, para tentar dar uma enxugada neste que já é pequenininho, o Marx mostra para a gente o seguinte, que o fetiche, que há esse fetiche dos mercantilistas entre o século XV, XVI, XVII, também início do século XVIII, que dizia que olhava para a terra, que via na terra toda a geração de riqueza, por isso acúmulo de terras. Quanto mais terra, mais poder, mais riqueza, mais controle. E aí ele vai falar assim, que esses mercantilistas, que inclusive esses mercantilistas muitas vezes negociando e fazendo acordos com a nobreza, muitas vezes essas terras pertencentes à nobreza que os próprios mercantilistas, burguesia, tiraram do poder há pouco tempo na França, um pouquinho mais tempo na Inglaterra, e que vivia neste conflito de qual tipo de classe dominante dominaria, o Marx conta que viam a riqueza nos elementos naturais, metais e pedras preciosas, ou seja, a noção do acúmulo. Eu preciso acumular, ter muito, para expressar o meu poder e minha dominação. E aí ele fala que a sociabilidade burguesa, então, é deslocado pelos fisiocratas, que viam a riqueza como produto do trabalho. E aí que entra, então, a guinada que a economia política deu no pensamento liberal, no pensamento iluminista e liberal da sociabilidade burguesa. Então ele fala o seguinte, os fisiocratas se descolaram um pouquinho dessa noção de que tem que acumular terra e metais preciosos e pedras preciosas. A riqueza também pode vir da terra, mas a terra trabalhada a partir da força de trabalho de trabalhadores. É essa a reflexão que o Marx vai nos propor na propriedade privada, ou seja, a terra só acumulada, só ter muita terra, isso era algo que era próprio de uma outra sociedade, da antiga sociedade. Na sociabilidade burguesa, a terra precisa ser um produto, ela precisa ser trabalhada. Então, e a gente vive num país onde a gente percebe bem direitinho o que significa essa terra ser trabalhada para ser riqueza. Pode passar, Gi. E, por fim, chegamos ao final. O terceiro caderno vai fechar o raciocínio marxiano e é um dos cadernos mais belos, assim, um dos cadernos mais bonitos. Ele vai escrever de uma forma, assim, inclusive muitas vezes poética, né? Para falar o seguinte, olha, o raciocínio é o seguinte, a gente já entendeu, a gente vem entendendo como é que funciona a sociabilidade burguesa. A sociabilidade burguesa se opera no plano da aparência. Só que o plano da aparência é um plano arriscado para a classe trabalhadora, porque é um plano da alienação. Então, a gente precisa compreender as categorias. Essas categorias ficam no plano da aparência na sociabilidade burguesa porque ela aliena e mantém, então, a sociabilidade burguesa no plano da classe dominante. A gente precisa compreender, ou seja, sair da aparência e chegar na essência, para a gente entender as determinações e superá-las. E para superar, significa que a gente precisa superar a propriedade privada, porque a propriedade privada que expressa, naquele momento para o Marx, toda a materialidade, a sociabilidade burguesa. Só que para superar a propriedade privada, tem que pensar no que o Marx está chamando de superação positiva da propriedade privada e também pela lógica da emancipação humana. Ele vai discutir melhor a questão da emancipação humana e emancipação política na questão judaica. Mas aqui ele fala algumas vezes sobre a questão da emancipação humana quando ele diz que se a sociabilidade burguesa é toda a gestora do mal social que está estabelecido, de todo o processo de alienação, do processo de desapossamento, do processo de coisificação dos trabalhadores, então a gente precisa criar uma outra sociedade. E essa outra sociedade o Marx vai chamar de comunismo. Só que é a primeira vez aqui, formalmente, se a gente pudesse chamar, ou é a primeira vez que o Marx se declara, ou se aproxima, ou se filia ao comunismo declaradamente. Porque até então, vocês viram nas aulas anteriores, que o Marx fazia algumas críticas a esse comunismo. Inclusive, no terceiro capítulo, ele vai chamar de comunismo rude, ele vai dar alguns apelidos ao tipo de comunismo que ele critica. E aí ele fala, e aí ele vai chamar só de comunismo e vai dizer o seguinte, olha, para a gente superar
A propriedade privada é preciso organizar uma nova sociabilidade. Só que a propriedade privada, que expressa a sociabilidade burguesa, ela é bastante concreta e prática. Então, a gente vai ter que fazer essa superação também na forma concreta e prática. Então, é a primeira vez que o Marx, inclusive, aponta um direcionamento, ou seja, a gente precisa se organizar concretamente, efetivamente, revolucionariamente, para a gente romper com a sociabilidade burguesa e construir uma outra sociedade. Mas olha só, gente, embora o Marx chame de comunismo, ele não vê o comunismo como o fim da história. Inclusive, ele fala isso direitinho, e aí é a última citação que eu quero ler para vocês aqui. Mas antes de ir para essa última citação e passar para as perguntas, para a gente conversar, eu só quero fechar o raciocínio com vocês. Eu disse lá no início do nosso encontro que quando a gente olha para os manuscritos, a gente vê o desenho do pensamento marxiano. E aí eu tentei fazer uma síntese aqui neste último slide. Porque a gente vê assim, ó. Deixa maiorzinho para mim, Gi, por favor, de novo. Que eu fiz a síntese, acho que eu quero ler para a galera. Então, o Marx aponta no primeiro manuscrito que o meio pelo qual a alienação procede é ele próprio o meio prático. Então, a alienação procede de uma ação material, concreta, efetiva e prática. E no complemento do segundo manuscrito, ele diz que a superação da autoalienação faz o mesmo caminho que a autoalienação. Ou seja, se a alienação é gerada no meio prático, para superar a autoalienação, tem que ser por meio prático. E no terceiro, então, manuscrito, ele fecha esse raciocínio dizendo, então, que essa organização prática, material e consciente tem que ser resolvida na praticidade da vida e não por perspectivas teóricas puramente. Agora sim, Gi, pode... E aí, eu quero encerrar o nosso encontro, a minha exposição, com uma citaçãozinha do próprio Marx, o que ele conta para a gente que ele pensa do que é comunismo. Então, ele diz assim, ó, o momento real necessário para o próximo desenvolvimento histórico da emancipação e recuperação humana precisa ser feita de forma prática. O comunismo é a figura necessária e o principal energético do futuro próximo, mas o comunismo não é, como tal, o final do desenvolvimento humano, a figura da sociedade humana. Ou seja, o comunismo é uma outra experiência para a classe trabalhadora que não pela lógica da divisão de classes, que não pela lógica da exploração de um homem por outro homem, que não pela lógica dos processos de alienação com o produto, com o processo, com o próprio ser humano e com a natureza, mas uma outra forma da gente, enquanto classe trabalhadora, viver e construir as nossas necessidades a partir do trabalho, que é a nossa essência, aquilo que nos forja enquanto ser social, onde atenda às nossas necessidades e, ao atender essas necessidades, não nos coisifique, mas nos humanize. Sobreviveram, gente? Ó, 52 minutos cravados de... Não só sobreviveram, Samara, mas assim, olha, eu te convido a visitar. Opa, deixa eu colocar aqui melhor aqui meu fone. A visitar o chat do Even 3, porque assim, e em tempos de pandemia, de distância, é um abraço virtual, assim. Os comentários lá no chat, a Cris printou para mim, professora Samara, muito maravilhosa e didática, professora é ótima, que aula, meia professora Samara, então sinta-se abraçada, porque ninguém sentiu os 50 minutos passarem. Vou colocar aqui um registro da Mariângela Santana pelo YouTube, que não é uma pergunta, mas é bacana a gente valorizar, porque a gente preparou isso com tanto carinho, e ela diz que, olha, registro aqui minha gratidão por estar participando desse curso, parabéns aos organizadores, muito relevante. A gente que agradece a audiência e o carinho e a dedicação de quem está assistindo, participando, não só ao vivo, mas quem vai acessar esse conteúdo mais para frente. Vou trazer agora para você as perguntas que chegaram. Vamos lá. Vamos combinar que a gente vai fazer um bloco só com todas as perguntas e daí você vê a forma que você acha mais bacana responder. O Josiel dos Santos Oliveira, via plataforma EV3, fez 3 perguntas. Então, vamos lá. Pergunta número 1 do Josiel.
Quais são os erros que as organizações da esquerda hoje cometem ao fazer a leitura dos manuscritos na leitura da atual conjuntura, em especial a brasileira? Segunda pergunta do Josiel. Que significado tem no desenvolvimento da humanidade esta redução da maior parte dela ao trabalho abstrato? Terceira pergunta. Que erros cometem os reformadores ao propor igualdade de salário como objeto da revolução social? Josiane Nunes Salreb, via Even 3, pergunta: a alienação do trabalhador do produto do trabalho é o que Marx fala de fetiche de liberdade? Felipe Souza de Miranda, via plataforma Even 3, quer saber: Marx trouxe um novo conceito de alienação, superando, portanto, teorizações anteriores acerca da alienação. Felipe continua. A partir desta perspectiva, podemos afirmar que existe uma guerra de narrativa sobre o que é alienação? Marx reivindica sua forma de enxergar a alienação e os demais filósofos as suas? E assim, encerramos só com isso as questões. Tá com você, Samara. Então, vamos lá, né? O Josiel sempre presente, né? Eu acompanho as outras aulas, o Josiel sempre fazendo perguntas, muito legal ver, assim, que você está aqui também, a galera está aqui. Então, vamos lá, organizar. Primeiro, essa questão do erro da leitura. Josiel, eu acho que a gente comete inúmeros erros quando a gente quer ler um texto que foi feito dentro de um tempo e espaço específico e colocar ele como se ele... o texto foi escrito em 1844. Como é que eu vou trazer um texto de 1844 sem as devidas ponderações para 2021? Todo o texto, inclusive quando a gente faz o contrário. Nós na história chamamos de anacronismo. Quando a gente olha, a gente tem a forma de enxergar a sociedade hoje, e eu quero olhar lá para o passado, e eu vou levar a minha consciência do presente para analisar o passado. Então isso também é um erro de análise. E aí, como eu disse para vocês, nós historiadores temos o termo de anacronismo. O erro é olhar para o livro, para este escrito, não compreender que ele faz parte de um processo de estudo, de elaboração e de um processo de maturação das reflexões do Marx e encarar ele como se fosse um guia de atuação diária. Porque não é um livro de receitas, não é um guia, não é passos para você chegar no comunismo ou passos para você sair da alienação. Não é nada disso. É um texto de reflexão de alguém que está estudando. Tanto é que mesmo que o Marx tivesse a pretensão de publicar, ainda era um esboço. Então é um caderno de estudo, gente. Imaginem vocês, desde que eu conheci os manuscritos, eu penso nisso. Quando alguém encontrar os meus cadernos, vai entender o que é disso aqui. Eu proponho para vocês, estudantes, né? Como é que vocês estudam? Como é que registram isso? Então, parem para pensar sobre isso e imaginem que é isso que o Marx estava fazendo. Ele estava estudando, refletindo, e as pessoas pegaram os textos dele, tem coerência, tem profundidade, porque é um estudo com rigor, com disciplina, com debate, com análise. E aí a galera, muitas vezes, quer encarar isso como se fosse um guia, um livro de passo a passo, e nunca se tratou disso. Nem este texto e nem qualquer outro texto marxiano e engelsiano. Eles nunca fizeram isso conosco. Agora, quanto à questão dos reformistas, é só a gente parar para pensar assim, Josiel, o reformista não quer a superação deste modelo de sociedade. Ele não quer a superação. Todo reformista quer melhorar coisas que é incômoda nesta sociedade. Então, o erro é esse. Propor a igualdade de salário vai melhorar a condição imediata de um determinado grupo de trabalhadores. Mas não é disso que se trata quando a gente pensa na consciência de classe. Se trata de ou está bom para todo mundo ou não está. Então, quando você fala assim, quais são os erros dos reformistas, na minha perspectiva, é que o primeiro erro é que não quer romper com este modelo de sociedade. E nós estamos aqui pela radicalidade da questão. Se todo desapossamento, toda coisificação, se todo o processo de alienação é gerado pela sociabilidade burguesa, então não tem que sobrar nada dela, absolutamente nada dela. E para não sobrar absolutamente nada dela, a divisão de classes, a propriedade privada e
dito isso, todos os processos que levam ao processo de alienação, como a gente vem vendo aqui. Quanto à pergunta da Josiane, Josi, pensa assim, nos manuscritos, o Marx mostrou para a gente o que ele pensa do que é alienação e como ele chegou no raciocínio do que é alienação, pela divisão de classes, divisão de classes e a questão da propriedade privada. E quando ele está pensando aqui, né, com 26 anos, eu nem falei isso, né, gente? Mas esse cara escreveu esse texto aí com 26 anos. Então, aos 26 anos, ele estava mostrando para a gente, olha, depois de ter estudado a fundo, chegado na raiz da questão, de entender a sociabilidade burguesa, então, eu estou mostrando para vocês o que ela faz com a gente. Ela nos aliena, ela nos desaposta, nos coisifica, nos estranha. Ele só vai chegar no raciocínio do fetiche em 40... Eu vou fazer conta, aquela que não tem dificuldade de fazer conta. 44, 50, quase 20 anos depois, meu bem. Então, olha quanto tempo ele vai levar para aprofundar essa questão. Mas sim, para o Marx explicar, para a gente entender o que é fetiche da liberdade, para o Marx chegar nessa reflexão nas décadas de 50 e 60, ele precisou primeiro mostrar para a gente os fundamentos da alienação que está aqui, então, nos manuscritos. Eu só anotei, acho que só 2 palavras da pergunta do Felipe, é a questão da guerra de narrativas. Felipe, o Marx não tinha esse lance dele ficar tretando para dizer que a teoria dele era mais importante ou melhor do que a outra, não. Não tinha como o Hegel e o Feuerbach, o Hegel tretar com o Marx, porque já estava falecido. Quanto a essa questão da guerra de narrativas, os intelectuais daquele século, eles tinham como a batalha das ideias, e o Marcinho sempre usa essa expressão, que eu gosto muito, a boa batalha das ideias, para mostrar como é que eles enxergavam a sociedade. E ao mostrar como eles enxergavam a sociedade, eles também evidenciavam a visão de mundo que eles tinham. Então, o que o Marx ele fez foi reconhecer, e isso é uma das coisas mais incríveis, por isso que eu falo que ler os manuscritos é apaixonante, porque ele ensina a gente a estudar, ensina a gente a ler a realidade. O que ele faz é o seguinte, olha, eu aprendi muita coisa com Hegel e com Feuerbach, mas quando eu confronto o que eu aprendi com a realidade da vida concreta, as coisas não se encaixam. O que está faltando? Estava faltando ele ter encontrado o texto do Engels para mostrar o que é economia política, ou seja, como é que a sociabilidade burguesa se organizava. Então, o que o Marx faz sempre, ele é contundente nas críticas dele. Vocês, quem sabe um pouquinho da vida dele, sabe que ele não poupava amigo nenhum. Ele perde o amigo, mas não perde a crítica. Né? A gente fala da piada, que o Marx era o contrário. Ele perde o amigo e perdeu muitos amigos nesse sentido, mas ele não perde a crítica, a análise, que ele entendia que estava ligado à compreensão da sociedade. Então, o que o Marx faz com muito respeito, olhar para as coisas que ele aprendeu com Engels, com Hegel e com Feuerbach e dizer, olha, não se expressa efetivamente isso na sociedade, porque, veja, uma outra coisa que não está escrito nos manuscritos, mas no conjunto da obra marxiana, o Marx, e aí uma frase famosa, né, que ele fala, o Marx colocou o Hegel de cabeça para baixo, ou de baixo para cima, né, que é a consciência que determina o ser. Essa expressão diz muito dessa sua questão sobre a batalha das ideias, aí, da disputa de narrativa. Quando Marx fala, não é a consciência que determina o ser, mas a concretude da vida que determina a consciência, ele apreendeu isso com Hegel, mas ele está olhando para a sociedade, está falando assim, eu não penso as coisas primeiro para a realidade da vida acontecer. A realidade da vida está acontecendo a galope, mesmo sem eu ter noção dela. Então, é a concretude da vida que determina a minha consciência. Se a concretude da minha vida é uma concretude alienada, desapossada, estranhada, a minha consciência também. Eu vou usar exemplos da nossa vida concreta. Não é porque você não sofre racismo que o racismo não exista. Não é porque você não vive o impacto você não sofra com o machismo que o machismo não exista. Não é porque você não sofra com o preconceito LGBT que não exista. Então, a concretude da vida, ela acontece independente da sua consciência. Ter consciência da concretude da vida é outro esquema. E é isso que o Marx está dizendo para a gente aqui. A alienação do Hegel e a alienação do Feuerbach têm limitações, mas eu só consigo olhar para a alienação, propor uma nova reflexão do que é alienação, porque eu estudei Hegel e Feuerbach. É isso que ele está fazendo. Ele não está dizendo assim, a minha teoria é a mais legal.
Eu que estou dizendo que a teoria dela é mais legal, mas ele não falou nada disso. É isso, Gi? É isso mesmo, Samara. Muito, muito obrigada. Fica aqui registrado. Vamos colocar aqui dois informes importantes. A próxima aula, a aula 6, dia 25 de junho, também conhecido como amanhã, é a Sagrada Família, Ideologia Alemã, com o professor Maurício Parisi. E a aula 7, que é a aula de fechamento, encerramento, 2 de julho, tese sobre Feuerbach, manifesto do Partido Comunista, com o professor Michelangelo Torres. E assim a gente se despede da aula de hoje, agradecendo muito a Samara, que deu um show aqui pra gente, e agradecendo também a Cris, que estava nos bastidores, recolhendo todas as questões e interagindo com a plataforma Event3. Gi, eu posso dar tchau para o pessoal? Por favor. Gente, eu quero dizer para vocês que hoje é uma data muito importante para mim. Eu sou sertaneja, sou do sertão de Najá, lá longe, e hoje é 24 de junho. Para nós, nordestinos sertanejos, dia 24 de junho não é qualquer dia. É um dia que tudo para, porque isso é muito importante. Mas estou eu aqui em São Bernardo, num frio de 17 graus, mas com vocês aqui. Então, eu quero dizer que, além de tudo, estou passando o meu São João da forma mais gracinha que eu poderia. Falando do meu barbudo preferido, e com vocês aqui me escutando, então eu sou muito grata por esta noite. Gi e Cris, muito, muito obrigada. Não faltem amanhã na aula do professor Maurício, que é um texto maravilhoso, um texto delicioso. A gente se vê no chat, então, amanhã. Muito obrigada. Muito obrigada. Um cheiro para vocês. Cheiro, querida. Um beijo, Cris. Tchau.